Boa noite, boa noite. Eu fico muito feliz pelo convite e é uma honra estar aqui palestrando para vocês um assunto tão deveras polêmico, né? E que envolve todo o contexto da nossa civilização, né? Que é o consumo de alimentos. Bom, eu vou abrir aqui falando um pouquinho de mim. Eu sou nutricionista. Sou pós-graduado, como já foi dito, em nutrição e fisiologia aplicados ao exercício físico pela Uniguaçu. Eu já participei de campeonatos de fisiculturismo em 2016 e eu venho seguindo um lifestyle, né, de bodybuilder. Então, eu tenho a, a teoria e a prática aliados, né? Por isso que eu coloquei aqui teoria e prática. Eu atendo consultório presencial e faço também atendimentos online. Bom, eu vou começar, né, mostrando uma foto de quando eu competi. Quando eu cheguei nessa forma física, eu tinha 74 quilos, hoje eu tenho 105, então muita coisa aconteceu nesse período. Mas foi uma experiência muito bacana. Para quem curte, sempre é muito bom. Bom, vamos iniciar a nossa palestra já respondendo uma pergunta que fizeram. É possível ser um atleta de alta performance com todos os nutrientes necessários, vivendo à base de uma dieta vegana? Sim, nós temos o Rei, o lutador de boxe, né? E a Serena Williams, que também é uma tenista muito famosa. É possível sim, é possível adequar, só que precisa de uma atenção muito maior, principalmente para veganos, e nós vamos discutir isso daí. Atrapalham a performance? Se feitas de maneira equilibrada, não. Muitas pessoas podem achar que sim, mas não. Uma revisão sistemática bem recente não viu diferenças. Um estudo transversal, que é um estudo de análise, avaliou, né, a capacidade máxima de exercício de corredores e também não viu nenhuma diferença. Esse terceiro estudo, ele, ele comparou, né, vegetarianos e onívoros. As mulheres renderam um pouco mais e os homens não. Só que, assim, a maioria da literatura não mostra nenhum malefício e nenhum benefício. É tipo, se você conseguir equilibrar, tá tranquilo. Quando nós falamos de vegetarianismo, de veganismo, nós também temos algumas questões éticas, né? Não é só organismo, não é só saúde. Evolutivamente, evolutivamente, a dieta vegetariana ou vegana seria mais apropriada por algum motivo? Depende muito. Motivo fisiológico, metabólico, tudo. O que é mais interessante é ter um equilíbrio. Você ter uma alimentação com todos os grupos alimentares feitas de maneira equilibrada. Por quê? É possível sim ter muita saúde sendo vegano, só que o atleta vegano, ele tem maiores necessidades, e essas necessidades geralmente são preenchidas pela suplementação, que não tem problema nenhum, tá? Mas é só uma coisa que tem que ser equilibrada, tem que ser feita. Isso daí também envolve um pouco a minha opinião, o meu parecer. O que mais prejudica a, a população onívora, né, que consome fontes animais, fontes vegetais, geralmente é o maior acerto dos vegetarianos e veganos, é o maior erro da maioria das pessoas onívoras, que é de a falta do hábito de consumir
regularmente vegetais, frutas, alimentos naturais. E também eles pecam muito no excesso, principalmente de carnes gordas. A população, principalmente em países que têm muito consumo de, tem muita criação de gado, né? Nós estamos falando no Brasil, um país que tem muita criação de gado, que com área fortíssima aqui, na América do Sul também. É muito fácil exagerar, né? Nós temos a cultura do churrasco, muitas pessoas têm o hábito de comer muita carne e acabam exagerando e pecando na falta de vegetais. Já houveram alguns estudos associando o câncer coloretal ao excesso de consumo de carne, e só que isso daí é também associado à falta do consumo de fibras. Então veja que é tudo muito interligado. Um dos principais vilões, né, como eu disse, é o exagero e o sedentarismo. Na questão ambiental, os animais ruminantes eles têm uma maior produção de gás carbônico do que aves e etc. Só que também eles não envolvem alimentação, eles são criados também para a indústria, né? Pele, couro, cartilagens, até no filtro de ar do carro tem derivados animais. Então, é uma questão muito maior do que só alimentação. E também, nós, na nossa agricultura, nós privilegiamos o. Nós não, porque eu não sou agricultor, mas nós seres humanos, né? Privilegiamos o consumo de soja e grãos para a indústria, para fazer óleos, para a indústria, não para resolver o problema da fome mundial. Né? É um erro de prioridades, na verdade. Não é que a alternativa que vai salvar o mundo vai ser vegano, vegetariano ou onívoro, mas precisa haver precisa haver uma mudança de prioridades, né? Mas vamos lá, notícia boa. Eu fiz uma revisão literária com as principais vantagens de fazer uma dieta vegetariana para a saúde. Eu coloquei um monte de flechinhas e siglas aqui só para poder caber, mas vou falando para vocês. Há um menor risco de complicações cardiovasculares, há uma menor taxa de morbidade e mortalidade por doença coronariana isquêmica, há uma menor incidência de câncer, no câncer também relacionado à falta de fibras, à falta de vegetais dos próprios onívoros, né? Então, culpa é dos onívoros também. Menor risco de desenvolver diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Só que esses fatores também são muito relacionados à redução do IMC, que é o índice de massa corpórea. Porque muitas pessoas que mudam o estilo de vida também, né? Estilo de alimentação, de heavy meat eaters, né? Uns comedores de carne pesados, para um, para pessoas mais vegetarianas, veganas, elas geralmente elas cortam muitas calorias diárias e elas acabam emagrecendo. E também, somado a isso, muitas pessoas começam a fazer atividades físicas. Então, elas começam a perder gordura visceral, começam a perder peso total, e a melhora dos marcadores é muito associada a isso. Não só a mudança de tipos de alimentos, mas a mudança do tanto do consumo do alimento somado às atividades físicas. A melhora dos fatores correlacionados acima, eles geram uma cascata de efeitos, né? Uma coisa vai levando a outra. Reduz a glicemia, reduz a pressão arterial sistólica e diastólica, reduz o colesterol total, LDL, triglicerídeo,
uma das primeiras coisas no emagrecimento que a gente vê é a redução de triglicerídeos, que é ótimo para a saúde. Reduz a proteína C sensitiva, um marcador inflamatório. Reduz os índices de ferritina. O excesso pode causar doenças crônicas degenerativas. Ferritina muito alta é muito comum em pessoas que comem muita carne animal, né? E o ferro muito alto, ferritina muito alto também não é bom. A melhora nos marcadores, sensibilidade à insulina, principalmente diabéticos. Isso é devido ao quê, né? Como a pessoa começa a fazer uma alimentação plant-based, ela começa a consumir mais antioxidantes, vitamina C, vitamina E, polifenóis, que vão reduzindo a inflamação, melhorando a recuperação nos treinos. O maior consumo de fibras, maior saciedade, maior saúde intestinal, que uma boa saúde intestinal já vai melhorando muitos aspectos da nossa saúde. O maior consumo de carboidratos, energia para o treino, né? A grande maioria dos carboidratos vem de origem vegetal, só os laticínios que não. Maior consumo de gorduras assim, saturadas associadas à redução de riscos cardiovasculares. Mas, como eu deixei aqui bem destacado, esses benefícios também podem ser adquiridos com pessoas que comem carne, assim, derivados animais de maneira equilibrada, porém elas fazem o consumo de alimentos plant-based, né? Vegetais, frutas, cereais, leguminosas, etc. Há algumas definições, né? O que é ser vegetariano? Phillips, né, desse quadro disse o flexitarian, né, o flexitariano, entre aspas, é aquele cara aquela pessoa que consome às vezes uma carne aqui e ali, um peixe, ovos. O pesco vegetariano é o que come peixe, o lacto, ovo, laticínios e ovo, o lacto, laticínio, ovo, ovo. E os veganos são os que excluem completamente qualquer derivado animal. Existem algumas deficiências, né? Quanto mais você vai restringindo, mais deficiências podem surgir. Não quer dizer que vão, mas podem, né? Os onívoros e qualquer pessoa pode ter uma queda no consumo calórico. Isso é muito comum, principalmente em atletas de modalidades estéticas, né? Ginastas, bailarinas, fisiculturistas, modelos, assim, atividades que envolvem estética e peso. A, a baixa ingestão de vitamina D pode acometer qualquer pessoa. Baixa exposição ao sol e também a baixa ingestão de gorduras animais, que eu vou falar mais adiante. Sintomas: queda na performance, claro. Tríade da mulher atleta. Isso é muito comum em mulheres. Mais do que parece. Distúrbios alimentares, amenorreia, osteoporose, desequilíbrios hormonais pela baixa ingestão calórica de muito tempo. Os pesco-vegetarianos podem desenvolver anemia, deficiência de ferro com ou sem anemia, que isso daí eu já vou responder uma pergunta mais adiante. E os ovolacto, eles têm um problema na baixa ingestão de ômega 3. Eles também pecam no consumo de alguns minerais. A creatina e carnosina também acaba sendo muito deficiente na dieta deles. Os veganos, não quer dizer que todos sejam, tá? Isso daí é uma hipótese que pode acontecer, caso haja um desequilíbrio alimentar. Baixa ingestão de ferro, zinco, B2, B12, vitamina D, proteínas, gorduras, ômega 3, cálcio, iodo. Problemas de densidade mineral óssea, queda na performance, possível osteoporose, mas se isso for muito prolongado, né? Mas vamos lá, falando de proteínas. Eu coloquei aqui uma relação eu vou enviar para vocês, se vocês quiserem, para estudo próprio, da quantidade de proteínas
que a literatura indica. Para veganos, de 1,2 gramas por quilo, de 1,4 a 2 ou 1,8 a 2,7 gramas por quilo para perda de peso. Isso daí faz parte do relatório da ISSN, a Associação de Nutrição Esportiva Internacional. Mas para que servem as proteínas? Reparação muscular, modulação imune e saciedade. Por isso que pessoas que consomem muita pouca proteína, elas têm baixa reparação muscular, a imunidade fica horrível, e ó, atenção, né? Tempos de corona, a gente tem que manter a digestão proteica boa. E saciedade, proteínas têm um incrível poder sacietógeno. Isso é ótimo para emagrecimento, não precisa nem falar, né? Mas falando de alimentos veganos, as proteínas que mais estimulam a síntese proteica, elas são ricas em aminoácidos essenciais. E elas estão mais encontradas nos animais. Por quê? As proteínas vegetais, geralmente, elas pecam na falta de alguns aminoácidos, não todos, né? Lisina, metionina, triptofano, isoleucina, leucina, os BCAAs também. Mas o que fazer? Combinar, fazer combinações. Combinar os mais variados grupos de alimentos que tem fonte de proteína. Grão e leguminosa, a gente já lembra agora, né, do arroz e feijão, que é uma combinação eficiente. Nozes, castanhas, sementes oleaginosas, elas devem constituir equilibradamente a dieta do vegano. Né? O grão de bico é um alimento extremamente versátil. Dá para fazer hambúrguer, dá para fazer quibe, dá para fazer um monte de coisa. Um grão de bico. Lembrando que cereais não são só arroz, né? Milho também pode ser utilizado. A soja é muito utilizada nesse tipo alimentar, que ela fornece boas proteínas. Só que nós temos uns empecilhos na ingestão proteica. O que são? Vamos falar primeiro dos indicadores de qualidade, porque alguém fala, tal proteína é melhor que a outra, não sei o que. Eles devem ter chego a algum ponto, né? De ter feito algum estudo, alguma coisa. Nós temos primeiro o PDCAA, que é um dos mais utilizados no mundo, indicadores de qualidade proteica, só que ele tem algumas falhas. Ele tem valores limitados a 1, ou seja, tem proteínas que têm maior qualidade do que 1, só que acaba sendo iguais às outras. E ele superestima os valores, a qualidade proteica, porque eles fazem uma análise quantitativa fecal que gera erro na leitura. Porque as proteínas, a ingestão de proteínas, é medida também pelo tanto de nitrogênio. Nitrogênio é um gás liberado no metabolismo das proteínas. E dentre os macronutrientes, só as proteínas têm nitrogênio. Só que as bactérias também geram isso daí na fermentação delas, ou seja, pode dar erro de leitura. E também descarta fatores antinutricionais, que eu vou falar mais adiante. Aí foi criado o DIAS, DIAS, que é superior ao PDCA, e nós podemos ver, porque ele mede pela digestibilidade do milho, e dando como um exemplo, a soja tem PDCA 1.0, que pode ser comparado ao whey. Só que usando outro método, 0,91 para a soja e 1,09 para o whey, que é uma coisa mais certa. Alguns fatores que atrapalham a qualidade proteica da proteína vegana. Absorção comprometida por fatores antinutricionais. Isso não atrapalha só as proteínas, tá? Ele atrapalha também a absorção de alguns minerais. Os fitatos são muito conhecidos. Eles se quelam a aminoácidos, cálcio, magnésio, ferro, zinco,
cobre e potássio, formando sais resistentes à digestão. Então, eles vão lá no nutriente, né, na substância, eles se quelam, ou seja, eles se ligam e tornam isso daí resistente à digestão. Então, eles são excretados nas fezes e não digerem. O que isso resulta? Uma menor digestibilidade proteica. Alimentos que contêm fitatos, feijões, cereais, sementes. Outros fatores, inibidores de tripsina. Tripsina é uma enzima envolvida na quebra de proteínas. E a presença de inibidores reduz a atividade dessa enzima. Ou seja, prejudica a quebra, entre aspas, de proteínas do alimento. Leguminosas, cereais, tomates, batatas são ricos em inibidores de tripsina. Taninos se quelam em minerais cofatores de enzimas digestivas. Esses atrapalham as próprias enzimas digestivas, que, né, reduzem a ação delas. Sorgo, pains, cevada, semente, feijões, ervilhas. Vocês veem que os feijões eles estão em todos os lugares. Ai, mas por que então é tão recomendado o feijão? Porque dá para resolver isso daí. Você não come feijão cru, né? Eu não como. Um cozimento, ele reduz bastante o teor de fitato e o teor de fatores antinutricionais. O remolho também é a imersão em água para hidratação durante 8 a 12 horas. Então, o que você vai fazer? Antes de fazer um feijãozinho, você vai mergulhar ele na água, deixar a noite toda lá, aí no outro dia você cozinha. Isso daí vai ajudar bastante na absorção das proteínas e dos minerais do feijão e dos outros alimentos. Problemas de digestibilidade. Isso daí é um problema muito chato envolvendo os vegetais. Muito chato porque eu também não gosto disso daí. Seria tudo muito mais fácil, né, se fosse. Mas a gente tem que ver. Uma vantagem da dieta vegana é a alta presença de fibras. Beleza. Essa presença de fibras lentifica a digestão, aumenta a saciedade. Excelente para quem está querendo emagrecer, tá? Porém, isso daí pode se tornar um problema quando a gente fala de atleta. Por quê? Os atletas, não todos, obviamente, muitas vezes eles precisam comer mais, precisam de um maior volume alimentar. E somado a isso, precisam de mais proteínas, principalmente em modalidades que envolvem massa muscular, como fisiculturismo, atividades de força, lutas assim de atletas mais pesados, né? E também atividades que envolvem um gasto energético extremo, como por exemplo o triatlo, que aí às vezes tem uma degradação proteica muito alta e a pessoa tem que aumentar um pouco a ingestão. O maior consumo de alimentos ricos em fibras, carboidratos não digeríveis, amido resistente e lectina, que é um tipo de fibra, eles podem causar desconforto gástrico, inchaço, gases, diarreia e sensação de plenitude. Sensação de plenitude é você ficar satisfeito mesmo não estando satisfeito, mesmo sem comer muito. Somando a isso, as proteínas vegetais, elas têm uma digestibilidade menor quando consumida diretamente dos alimentos. Por exemplo, se você tem um alimento com fibra atrelada a um alimento, como por exemplo o feijão, né? A gente está falando do feijão, essa fibra ela vai reduzir a absorção da própria proteína do feijão. Não muito, tá? Porque senão os veganos não iriam existir, né? É possível, assim, ter uma alimentação vegana com saúde, né? Mas a gente está vendo que precisa de alguns cuidados. Mas, enfim, isso daí reduz a digestibilidade e prolonga a absorção no intestino. As fibras prolongam a absorção dos alimentos no intestino. E esses alimentos, esses macronutrientes, eles muitas vezes acabam servindo de energia para nossas bactérias intestinais. Isso é um benefício para o intestino, porém, não fornece as calorias que, por exemplo, um atleta pode precisar. Vamos colocar em um exemplo prático, rapidão.
Imagina um atleta que consome 5.000 calorias. Bom, eu vou falar o meu caso. Eu consumo 5.000 calorias por dia, tenho 105 quilos. Imagina se eu comesse 700 gramas de carboidrato, de batata doce, eu tenho que comer mais de 2 quilos por dia. Eu não ia conseguir comer, né? Imagina se eu consumisse toda a proteína que eu preciso, usando fontes vegetais, sem usar nenhum tipo de suplemento. Eu não ia conseguir, porque eu não ia conseguir digerir tudo isso daí, né? Então, como resolver? Alimentos fontes de carboidratos mais concentrados, né? Aí vocês veem que a nutrição esportiva, ela se diferencia, às vezes, da nutrição clínica. Várias soluções da nutrição clínica, como um alto consumo de arroz integral, por exemplo, falando de atleta, falando de alta performance, pode se tornar um empecilho por esses fatores que eu acabei de mencionar. Ou seja, o consumo do arroz branco, consumo de derivados do trigo, tubérculos e raízes sem casca, né? O batata, mandioca, frutas com menos fibras, exemplo, abacaxi, excelentissimamente excelente para o atleta, e demais alimentos que vão proporcionar uma digestibilidade rápida. Mas beleza, sou atleta, sou vegano, sou fisiculturista, é possível, existem áreas que são. Como vai resolver isso? Suplementos de proteínas vegetais. Ponto. Matou a charada. Soja, ervilha, arroz, batata e milho, que pelo menos eu não consegui achar no Brasil ainda, mas também servem como suplemento de proteínas vegetais, somado à alimentação. As proteínas vegetais, quando isoladas, elas não representam esse problema de digestibilidade. Respondendo dúvidas. Como repor naturalmente os aminoácidos exclusivos da carne vermelha? Bom, se é exclusivo, não dá para repor naturalmente, né? Mas não existem aminoácidos exclusivos da carne vermelha, tá? Ela é uma excelente fonte de BCAAs, tá? É um alimento eficiente na questão nutricional, assim. Uma excelente fonte de B12, complexo B, ferro, creatina. Mas, tirando a B12 e a creatina, você consegue obter tudo isso daí de vegetais, tá? E a B12 e a creatina nós vamos falar mais para frente. Então, se você quer todos os aminoácidos, basta seguir as quantidades recomendadas de proteínas. Quais são? Vocês acabaram de ver. Não precisando ser exclusivamente da carne vermelha, tá bom? Fontes de carboidratos. Bom, basicamente todos, né? Porque as únicas fontes de carboidratos animais são os laticínios. Uma das maiores riquezas da dieta vegana, vegetariana. Então, vocês podem ver que falta de energia nunca vai ser um problema para um vegano, para um atleta vegano. Pontos principais, né? Eu deixei aqui para vocês darem uma olhada depois, quando vocês estiverem montando a própria dieta, estudando sobre isso. É muito interessante fazer essa divisão de frutas mais ricas, mais pobres e médias em carboidrato, porque você consegue consumir as frutas, só que mantendo o seu valor calórico excelente, e os suplementos de carboidratos, que também são feitos de origem vegetal. Recomendações: tudo isso que vocês estão vendo depende extremamente da intensidade, volume de treinamento, massa muscular, né? Depende muito da energia requerida. Louise Burke, Burke é uma britânica que palestrou no Arnold Class Conference, que eu participei no começo dessa pandemia, né, teve que ser online. Ela é uma das maiores pesquisadoras, ela tem tipo 1 milhão de artigos na área, assim, é uma pessoa muito interessante para estudar. Guidelines, né, são as recomendações gerais, né? E vamos falar de gordura, assim, que é muito interessante esse assunto. Dietas muito pobres em gordura são associadas a baixos níveis de testosterona em homens.
Nossa, né? Não, mas estatisticamente, homens veganos têm níveis equivalentes de testosterona com relação aos onívoros. Mas aí nós falamos de novo, né, de uma vantagem. As dietas vegetarianas e veganas possuem maior teor de gorduras insaturadas, que são associadas a benefícios cardiovasculares. Um estudo que eu não coloquei aqui, desculpa, que eu não coloquei aqui, mostra que mesmo o excesso de consumo de gorduras insaturadas engorda, mas engorda menos do que e faz menos mal do que o excesso do consumo de gorduras saturadas. Tá? Isso daí foi num estudo recente publicado sobre esse tipo de coisa. Por causa dos efeitos cardioprotetores das gorduras insaturadas. Fontes de gorduras insaturadas, né? Temos muitas fontes, somente oleaginosas, azeites. Os óleos vegetais refinados, assim, eles são totalmente ruins para a saúde? Eles não são tóxicos? Não. Mas eu não costumo recomendar porque também eles não têm propriedades funcionais como os azeites, né? Principalmente os extra virgens. Então eu prefiro dar mais atenção a outras gorduras. Cuidado com o consumo de abacate e coco. A gordura do abacate, principalmente monoinsaturada, é muito boa. O abacate é um alimento muito bom, rico em fibras, porém é muito fácil exagerar, porque é rico em gordura. Tal como o coco. O coco é fonte de gordura saturada, também é muito fácil exagerar. Eu falei o coco fruta. A água de coco é fonte de água, carboidratos e minerais. A água de coco é praticamente um Gatorade natural. Muito bom. Mas falando coco, o leite de coco, o óleo de coco, o coco ralado, o coco mesmo, o fruto. Fontes de gorduras também envolvem sementes, que eu vou falar mais adiante, por causa do teor de ômega 3. Ah, para emagrecimento, recomenda-se um menor consumo de gorduras, também para privilegiar o consumo de carboidratos para manter o desempenho no esporte, manter os estoques de glicogênio mais cheios. Ômega 6 e ômega 3. Dietas veganas costumam ser menores em gorduras totais, saturadas, é, e ômega 6 comparados a onívoros vegetarianos. São ricas em ômega 6, mais ricas em ômega 6. Eu esqueci de pôr a flechinha aqui. E são associados a redução de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes tipo 2, problemas de colesterol e câncer. Falando em colesterol, uma das condutas nutricionais muito legais para tratamento de hipercolesterolemia tirando, obviamente, medicação, depois de passar por consulta do médico e tudo mais, mas falando que a nutrição pode ajudar também. O consumo de abacate, óleo de abacate, consumo de soja, contém fitosteróis que reduzem a absorção de colesterol. E o consumo de macadâmia também é muito indicado nesses casos. Só que o problema do excesso do consumo do ômega 6 não é assim por ser só ômega 6. É pela pobreza em ômega 3 da dieta vegetariana e vegana. Porque o ômega 3 ele é achado com melhor qualidade nos óleos de peixe, nos peixes gordos, nas algas marinhas. É, isso, essa desproporção com ômega 6 e ômega 3 pode aumentar um pouco a inflamação, pode ser pode ser pró-inflamatório, né, por assim dizer. E isso daí, assim, não quer dizer que pode causar mais problemas de saúde. Quer dizer que o ômega 3, o correto consumo de ômega 3
ele tem muito, ele tem benefícios nesse equilíbrio de inflamação e não e anti-inflamatório, porque tipo, não é porque é inflamatório que faz mal, entendeu? Mas a gente tem que ter um equilíbrio entre inflamatório, anti-inflamatório, para a gente ter um melhor funcionamento do nosso sistema e do equilíbrio da inflamação. Por isso, Sanders e Phillips recomendam um menor consumo de óleo de girassol, milho e cártamo pelo alto teor de ômega 6. E nós também, né, temos um empecilho que é as fontes vegetais de ômega 3 têm menor biodisponibilidade, porque o ômega 3 que vem do animal, ele vem em forma de EPA e DHA, e ele é uma forma mais biodisponível. O ômega 3 que vem em forma vegetal, ele vem em forma do AIA, o ácido. Nossa, me fugiu o nome, eu me confundo muito nesses nomes. Mas ele precisa ser convertido no nosso organismo, entendeu? Então é uma forma meio indireta. Só que é possível sim ter um bom consumo. É só aumentar o consumo de fontes de ômega 3 vegetais. Chia, linhaça, principalmente os óleos dela, e nozes. Para atingir a recomendação de 1 a 2 gramas de EPA e DHA, na proporção 2:1, é recomendado o consumo de azeite de chia e linhaça. Então é muito comum ver veganos consumindo isso daí. Benefícios do ômega 3, inúmeros. Saúde cardiovascular, propriedades anti-inflamatórias, antitrombóticas, vasodilatadoras, isso é muito legal para quem faz atividade física. Enfim, essa proporção é muito, muito benéfica de ser atingida. B12, né? Já perguntaram aí 2 vezes. Como compensar a B12 em dietas vegetarianas? B12 na dieta vegetariana e onívora? Bom, a B12 ela só é encontrada no gado e nas ovelhas, então não há fonte vegetal. Tá? Elas são necessárias para o funcionamento do sistema nervoso, metabolismo da homocisteína, síntese de DNA, e a falta dela pode causar anemia megaloblástica e danos neurológicos, enfim, complicações. Só que muitos estudos mostram que veganos têm deficiência em B12, só que sempre é bom fazer o exame antes de usar qualquer suplemento. Faça o exame de B12, cheque a homocisteína, porque não é caro, não custa R$ 3.000 fazer isso. Não. É mais barato que a suplementação, exceto se for injetável, porque a suplementação injetável é barata. Porém, pode ser desnecessário, e suplementar de maneira desnecessária não é saudável. Um problema é que, mesmo que você use a B12 oral, ela é muito pouco absorvida, porque ela precisa do fator intrínseco, uma glicoproteína secretada no estômago, para ela ser absorvida no hígado, tá? Então, a suplementação é feita de maneira sublingual ou injetável. Fora do Brasil, existem alimentos fortificados com B12, mas aqui nós não temos. Teve um estudo que mostrou que 500 microgramas de B12 via oral, apenas 10 microgramas é absorvida. Então, um desperdício, né? Para os flexitarianos, né, os que consomem carne às vezes, 2 a 3 porções de carne na semana ou fígado já são suficientes para manter o estoque de B12 muito bom, tá? Mas também, se precisar fazer suplementação, não tem problema algum. Ferro. Vegetariano tem maior risco de ser anêmico? Como ajustar isso na dieta? Mulheres vegetarianas, sim. Infelizmente, sim, tá? Elas têm mais deficiência de ferro do que onívoras. E a deficiência de ferro causa perda na performance, aumento. Eu escrevi energético, aumento do gasto energético no repouso,
que às vezes a gente pode até pensar, ah, isso é bom, mas para um atleta pode não ser muito bom. E reduz a adaptação ao exercício, ou seja, a pessoa se adapta menos ao exercício. A anemia, né, causa redução de hemoglobina, fraqueza, reduz a tolerância ao exercício, dificuldades na respiração, então reduz completamente a capacidade de treinar. Horrível. Né? Homens veganos aparentemente têm status de ferro bom. E o nosso corpo tem um mecanismo de adaptação. Baixos níveis de ferros féricos aumentam a absorção intestinal e reduzem a excreção de ferro para manter o equilíbrio. Vocês vão ver que tem outros minerais que isso acontece. A biodisponibilidade de ferro pode ser problemática? Tem que prestar atenção, né? Porque o ferro dos vegetais é de forma não M e ele tem menor absorção. Só que dá para melhorar isso. Porque também é, as fontes de ferro vegetais têm aqueles negócios que a gente acabou de falar, fatores antinutricionais. Ou seja, a gente tem que driblar isso daí. Por exemplo, não consumir fontes de taninos, né, café, chá e cacau, quando você for consumir uma refeição rica em ferro. Consumir fontes de vitamina C junto, porque a vitamina C vai ajudar na absorção do ferro. Laranja, mexerica, maracujá, abacaxi, limão. Você não precisaria assim suplementar vitamina C. Pode comer uma fruta cítrica que está de boa. Só que com atenção, tá? O suco, se você fizer o suco da laranja, você não pode deixar ele muito tempo, tá? No tempo guardado, porque senão a vitamina C oxida. Também fazer o cozimento, o remolho, ou os dois, dos alimentos ricos em fitatos, né? Que atrapalha a absorção do ferro. A fermentação reduz os fitatos, fermentação do pão, por exemplo. A germinação do trigo, por exemplo, também reduz a presença de fitatos. Alimentos fontes de ferro vegetais, leguminosas, grãos, castanhas, nozes, sementes, vegetais verdes. Ferro é bem rico no reino vegetal. Esse carinha aqui, Hunt, ele sugere que o consumo de ferro vegetal seja aumentado, consumo de ferro vegetal, claro, né? Seja aumentado em 80% para vegetarianos e veganos. Mas isso daí tem que ser checado, tá? Não custa nada. Faz o exame, vê se tá faltando. Se não tá faltando, beleza, tá? Porque o excesso de ferro, ele pode atrapalhar a absorção de outros minerais, como o cobre. E o excesso de ferro aumenta o risco de doenças coronárias e câncer. Então, não é só sair tomando coisa. Tá? Zinco. Semelhante ao ferro, menor disponibilidade, biodisponibilidade, porém é amplamente encontrado no reino vegetal. O organismo também é capaz de se adaptar a menor gestão de zinco. Alimentos fontes: feijão, grãos integrais, castanhas, sementes, que também, lembrando, alimentos contêm tato, que é reduzido pelo processamento e aquecimento. Vocês podem ver que a preparação do alimento é muito importante em dietas veganas e vegetarianas. A biodisponibilidade de zinco é aumentado pelo consumo de proteínas dietéticas. Tá? Uma outra vantagem da dieta com maior consumo de proteínas. Só que suplementação de ácido fólico, ferro, cálcio, cobre e magnésio reduz a absorção do zinco. Ou seja, em suplementação, é bom fazer em horário separado. Suplementos de zinco não devem ser consumidos junto a polivitamínicos por esse motivo. Tá? Aqui nós temos a recomendação e também é recomendado aumentar a ingestão com relação aos onívoros. Cálcio, muito importante. Coagulação sanguínea, transmissão nervosa, estimulação muscular, nós precisamos do cálcio para haver contração muscular. E lembrando, coração é músculo também.
Metabolismo da vitamina D. Na verdade, vitamina D, vitamina K e cálcio, eles trabalham em sinergia na regulação do metabolismo. Manutenção, estrutura óssea, ativação de enzimas, transporte líquido das membranas. Veganos consomem menos cálcio do que onívoros e outros vegetarianos, mas também há esse mecanismo de adaptação. A necessidade de cálcio pode aumentar em restrição calórica, tá? Dietas de emagrecimento, dietas de competição de alguns atletas, etc. Também na amenorreia e na tríade da mulher atleta. A deficiência de cálcio, a gente já conhece, né? A osteoporose também pode causar fraturas, mau desenvolvimento ósseo em crianças, adolescentes, problemas de contração muscular, a redução do estrogênio após a menopausa causa problemas no metabolismo do cálcio. E falando em atletas, é mais comum a deficiência em bailarinas, ginastas e atletas de endurance. Isso daí pode ser também coligado ao fato de muitos comerem muito pouco, né, causando uma deficiência. E também são atletas muito suscetíveis a impacto. Só que o menor consumo de cálcio e o consumo adequado de vitamina D ajuda na absorção do cálcio, que são sinérgicos, né? Eles trabalham em conjunto. A menor ingestão proteica causa uma maior retenção de cálcio do que uma dieta hiperproteica, e a dieta hiperproteica, rica em proteínas, pode aumentar o metabolismo ósseo, pode ajudar no metabolismo ósseo. Ao não consumir leite, de onde o vegetariano pode obter cálcio? Existem muitas fontes animais, vegetais de cálcio. Feijões, leguminosas, tofu, soja, né? Vegetais verdes, principalmente brócolis, repolho chinês e couve. O espinafre e a rúcula são ricos em oxalato, fator antinutricional. Então é interessante, pelo menos, o espinafre ser cozido para reduzir isso e aumentar a absorção do cálcio. Aveia, amêndoas, castanha do Pará, açaí, laranja, são fontes de cálcio vegetais. Só que aí é interessante também prestar atenção no consumo de vitamina K. Nós temos aqui alimentos fontes de vitamina K, porque a formação da matriz óssea depende da vitamina K, não é só o osso, né? Já lembrando que osso não é só cálcio. E metabolismo ósseo também não é só cálcio, né? Depende de várias coisas. Iodo é fundamental para tireoide. Geralmente não há problema em dietas veganas, só é bom ficar atento em pessoas que consomem muita alga, porque pode causar um hipo ou hipertireoidismo induzido pelo iodo, tá? Só que geralmente isso não é um problema, assim, pelo menos no Brasil. Fontes: sal iodado, né? Principalmente para vegetarianos e veganos, para onívoros, peixes e laticínios. Algas eu não digo muito porque não é uma coisa muito consumida no Brasil, né? Goitrogênios são encontrados nos vegetais crucíferos e o cozimento ajuda na eliminação deles. Eles podem afetar a função tireoidiana se consumidos em excesso. O consumo de iodo vegana, né, junta a vitamina K para maior recuperação dos treinos. Mas como a vitamina K é cara, é uma recomendação assim que pode melhorar, né? Mas o principal é a vitamina D. Mas como saber? Exame de 25-HD, abaixo de 20, representa uma deficiência. Mas eu vou fazer um adendo aqui. Ultimamente, eu tenho tido alguns clientes que vêm de alguns médicos com valores altíssimos de vitamina D. 100, 120, 130, 140 mg/ml.
Então, vamos tomar cuidado, pessoal. Níveis altos também é tóxico, tá? Não adianta ficar socando vitamina D no pessoal. É bom tomar cuidado também. Creatina. Ah, veganos, veganos se beneficiam mais da suplementação de creatina do que onívoros, tá? Ela é um ácido orgânico nitrogenado pela arginina, glicina e metionina. É um dos suplementos mais estudados do mundo. É um dos suplementos que mais tem comprovação de eficácia do mundo. Também é um dos suplementos mais seguros do mundo, digo, dos que prestam, né? A creatina, ela não é um nutriente essencial, tá? Mas ela é um nutriente cuja a deficiência pode atrapalhar na performance do atleta, principalmente atletas que têm baixo consumo, porque as maiores fontes são carnes, principalmente boi e peixe. Só que, tranquilamente, um vegano, vegetariano pode suplementar a dosagem de 3 a 5 gramas ao dia. Em 4 semanas atinge o nível de saturação de creatina muscular. Creatina é um suplemento barato, muito eficaz, não precisa ser tomado pré-treino, pós-treino, tá? O horário não influencia. Muitas, ah, muitas pessoas dizem que o consumo com carboidratos vai ajudar na absorção da creatina. Pode ajudar sim, porém, o consumo por exemplo, o consumo da mesma dose com ou sem carboidrato, no final das contas vai fazer o mesmo efeito. Então, o que importa é usar no caso. Veganos, cuidado com cápsulas que podem conter gelatina bovina, tá? O powder, o pozinho sempre é melhor. Betalanina não é um suplemento tão conhecido, mas pode ajudar muitos veganos. A carnosina é sintetizada do precursor betalanina e causa um efeito legal na performance, principalmente exercícios de alta intensidade, porque causa um tamponamento no músculo. O que isso quer dizer? Reduz um pouco a fadiga. A pessoa acaba ficando um pouco mais apta a fazer aquela última repetição. Mas a carnosina, ou a betalanina, ela é melhor utilizada em pessoas que treinam intensamente, tá? Então, se faz um treino de musculação pesado, um HIIT, né, um treino de tiro, né, corrida pesado, vai te ajudar legal, tá? Mas se faz um treino de boa assim, nem precisa usar. 4 a 6 gramas por dia, por 2 a 4 semanas, atinge a saturação. É bem semelhante à creatina, né? Nesse quesito. Eu dei uma pesquisada geral nos suplementos, assim, para ver se tem alguma coisa a mais, mas geralmente são esses mesmo, tá? Vocês puderam ver, deixa eu até voltar alguns slides aqui, que é necessário sim um cuidado, é necessário equilibrar a alimentação, só que não importa o estilo alimentar que você escolha, importa o equilíbrio, importa você conseguir consumir os nutrientes necessários de maneira equilibrada, importa você não consumir nada em excesso e nem se privar de nada que seja essencial sob, sob propagação de informações falsas não científicas, como condenar alimentos e tudo mais. Recentemente, o Brad Schofield, que é um dos maiores estudiosos de treinamento do mundo, ele soltou um paper concordando com isso. Por exemplo, para emagrecimento, não importa se você faz jejum intermitente, se você faz low carb, low fat, o que importa é você se manter por um bom tempo num balanço energético negativo. Obviamente, com o correto consumo de nutrientes.
Então, passando mais uma vez nos slides, eu vou deixar disponível tudo daqui para vocês verem. Bom, eu já terminei meu conteúdo aqui. Agora eu deixo meu muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente a participação. Esse é meu contato, meu WhatsApp, meu e-mail, meu Facebook, meu Instagram. Eu estou apto a responder, assim, disponível para vocês, se vocês quiserem dúvidas, qualquer coisa, manda no WhatsApp, manda no Instagram, manda agora também para eu responder. Eu atendo um consultório da Academia Templo, mas eu também atendo online, e eu estou aqui à disposição para ajudar vocês, tá? Espero não ter Imagina, doutor, foi excelente a palestra. Tenho certeza que foi de muito crescimento para mim e para todos que tiveram oportunidade de assistir. E eu tô aqui com algumas estudado. dúvidas que o pessoal teve durante a palestra. A primeira pergunta é: como obter ômega 3 na dieta vegetariana sem consumir peixe? Principalmente o consumo de chia, linhaça e nozes. Se a gente falar em quantidades, umas 2 a 3 colheres de sopa de chia ou linhaça por dia, preferencialmente compradas em forma de semente, trituradas na hora. Isso é importante, porque o ômega 3 oxida com facilidade. Então, as farinhas de chia, farinhas de linhaça, elas acabam tendo um ômega 3, pouco menos de ômega 3 por causa da oxidação. Mesma coisa acontece com castanhas. É melhor, assim, é mais seguro até fazer um consumo dos óleos mesmo, do azeite de chia, do azeite de linhaça, porque tem maior conteúdo, né, de ômega 3 e ômega 6. Uma é porque eu não sei o peso, né, o tamanho da pessoa, mas 2 colheres de sopa por dia acaba ficando interessante nesse quesito, tá? E também uma das coisas, das vantagens das fibras, pode ser desvantagem no caso, porque você consumindo uma fonte de ômega 3 junto com uma refeição rica em fibras, as fibras podem atrapalhar a absorção do ômega 3 porque elas reduzem a absorção de gorduras. Certo, doutor. Mais uma perguntinha que eu tenho aqui. Como fazer uma transição de uma dieta com carne para uma dieta vegetariana sem sentir fome? Bom, primeiro, se a pessoa quer fazer uma dieta vegetariana, ela já tem um consumo de vegetais, né, frutas bom. Vai fazendo devagar. Por exemplo, começa a reduzir as porções de carne por dia. Por exemplo, come carne 2 porções por dia, reduz para uma, tá? Aí, algumas vezes na semana. Pode ser interessante diminuir o intervalo entre as refeições. Por exemplo, se a pessoa come a cada 4 horas, come a cada 3 horas, ou deixa um intervalo muito grande, tipo 6 horas de cada refeição, porque as proteínas da carne, elas demoram mais para serem absorvidas. Aumentar, eu não sei se eu posso dizer aumentar o consumo de fibras, porque às vezes a pessoa já consome fibras o suficiente, né? Mas pode ser também que a ingestão calórica da pessoa seja deficiente, sabe? Então tem que ver tudo isso daí. Às vezes usar também suplementos de proteínas vegetais pode ajudar nas necessidades, ou pelo menos nessa transição, tá? Certo. Doutor, muito obrigada. Foi muito boa a palestra, muito esclarecedor.
trouxe muito conhecimento para todo mundo. Eu quero agradecer em nome dos coordenadores do projeto, em nome de todos que estão assistindo, agradecer a sua presença e você se disponibilizar para passar todo esse seu conhecimento para nós. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Eu estou sempre à disposição, tá? Pode contar comigo aí, eu, eu parabenizo vocês pelo interesse em buscar conhecimento. É assim que vocês vão ser bons profissionais. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Então, ficamos por aqui?